Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Muito obrigado, irmão Célio, desde já. Deus abençoe. Irmãos, com gratidão, no coração, vamos nessa noite também poder estar tendo, a oportunidade de ministrar uma doutrina na casa do Senhor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Iria ministrar semana passada, mas acabei ficando doente desde o sábado, E aí eu falei com o pastor para ele me ver em outra data, e graças a Deus o Senhor sempre nos dá, irmãos, oportunidades que se seguem para nós estarmos contribuindo na obra do Senhor. E hoje, como o pastor falou, chegou o dia dessa doutrina. Se faço aqui em total disposição do Espírito Santo, assim como cada homem e mulher de Deus que vem aqui ao altar ministrar a palavra do Senhor. Todos nós somos somente canais do Senhor para estar ministrando a palavra, porque é o Espírito Santo, é o nosso Deus, o Senhor Jesus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Então, antes de começar, eu peço aos amados irmãos que dêem uma salva de palmas ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos aqui para a doutrina. Provavelmente você já ouviu algumas mensagens nesse texto, mas já tem um tempo, que o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto, e vamos ouvir, o que Deus vai ministrar às nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Tem como tema, irmãos, essa doutrina, nessa quinta-feira, as chaves do reino dos céus, tá certo? Para quem gosta, de anotar questões de tema, o texto base, para você aí montar a sua mensagem, você fica à vontade. Os principais pontos que falaram o seu coração, para a honra e glória do Senhor. Bom, vamos aqui, Mateus 16, do 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E o 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos nessa noite de poder estar na Tua casa mais uma vez, de poder, Senhor, estar ouvindo a Tua palavra, Pai, poder estar em comunhão com os irmãos, e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, que o Senhor ministre, Pai, sobre nossas vidas, pois precisamos, Pai, que a Tua palavra nos molde, precisamos que a Tua palavra, Pai, sempre esteja nos orientando, fazendo, Pai, a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, e sabemos que o Senhor irá completar. No nome de Jesus, Pai, abençoa aqueles que não puderam vir nessa noite, o Senhor sabe os motivos, as razões, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, e quanto a nós que estamos aqui, Pai, fala conosco, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois somente o Senhor é digno, pois o Senhor é maravilhoso. É assim, Pai, que nós oramos nesse momento, te agradecemos, mais uma vez as palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como falei, é um texto que provavelmente você já ouviu algumas mensagens, mas esse diálogo de Jesus e Pedro, né, e os discípulos que estavam também ali, próximos, né, é muito interessante para a nossa caminhada cristã, e aqui serve, né, como uma doutrina para as nossas vidas, para nós entendermos como Jesus, ele sempre estava, né, usando tudo ao seu redor para ensinar aos discípulos. E é impressionante esse momento aqui, pois tem muitos detalhes. Quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo a passagem bíblica, tem muitos detalhes, né, que assim nos chamam bastante a atenção, e que eu também vou compartilhar com meus amados irmãos nessa noite. Peço a sua, né, sempre, né, maravilhosa atenção, né, irmãos, aqui, graças a Deus, nossa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus, e eu tenho certeza que todos nós estaremos glorificando ao Senhor através, né, desse momento tão maravilhoso também, né, que é a palavra do Senhor. No verso 13, irmãos, nós começamos, né, aqui, através da exposição da palavra, quando Jesus chega, né, aos lados de Cesareia de Filipe. É interessante porque esse lugar, irmãos, para nós nos situarmos melhor do que estava acontecendo, Cesareia de Filipe, irmãos, fora construída na cabeceira do Rio Jordão. Perto dessa cidade, né, Jesus, ele encaminha os seus discípulos a um lugar não muito frequentado, irmãos, pelos judeus, tá certo? Por se tratar de um antigo e grande centro pagão, um grande centro de adoração a deuses falsos. Então nós entendemos que a partir daí já é interessante, porque Jesus, né, nós vemos aqui no texto, no verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ou seja, os discípulos estavam seguindo Jesus aonde ele fosse. Então Jesus tinha a intenção de levá-los a esse lugar. O nome, né, na antiguidade, irmãos, ali poderia chamar, né, Panias ou até Banias, porque aquele local ali, ele era devotado ao deus pagão Pan, metade homem, metade bode. Daí o emblema, né, na entrada dessa cidade, irmãos, Cesareia de Filipe. Talvez ali, queridos irmãos, fosse o maior centro pagão do Israel antigo, o maior. Havia sacrifícios de bodes,
Os restos, né, eram ali enterrados lá mesmo, próximo ao templo desse deus falso, né, Pan. Havia ali outro templo também, irmãos, em homenagem à deusa da vingança, né, Nemefis. E também um templo ao deus que é mais conhecido, Zeus. Ou seja, irmãos, um ali conglomerado de adoração errada, né, de adoração pagã, de adoração ali a deuses falsos. E é interessante que, verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele leva os seus discípulos a esse lugar de adoração pagã, esse lugar onde havia, irmãos, ali um peso espiritual muito grande. Mas se é para nós vivermos a caminhada cristã, irmãos, a gente deve aprender tanto o que é fácil como o que é difícil, tanto os dias bons quanto os dias ruins. A vida, ela não mede esforços, e ainda tem o agravante, né, do inimigo das nossas almas, que a todos os dias, irmãos, está aí bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus estava preparando esses homens, estava preparando a sua futura igreja para dias difíceis, né, batalhas, sejam elas no âmbito natural, sejam elas no âmbito espiritual. É interessante, irmãos, que ele continua o diálogo, né, ali com os discípulos. Jesus pergunta, verso 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 14, eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aqui, irmãos, nós vemos que se concretiza a incredulidade daquele lugar, pois como havia, né, essas adorações a deuses falsos, muitas pessoas frequentavam esse lugar em busca, né, ali de adorar, infelizmente, né, deuses pagãos. E aí, irmãos, ele obtém essa resposta dos discípulos, né, que ele pergunta, né, o que as pessoas, né, falam sobre ele, quem o povo diz ser o Filho do Homem, e a resposta eles sabem, eles falam que, olha, uns João Batista, outros dizem Elias, mas a resposta quem dá é Pedro, e a gente sabe muito bem disso. Agora, aquele povo daquela localidade, daquele lugar, irmãos, estava, né, até dizendo ser alguns homens ali da antiga aliança, mas nenhum deles tinha, né, irmãos, ali a revelação do alto, pelo menos dos conhecidos, né? O verso 15, mas vós, Jesus continua, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí, irmãos, eu quero aqui chamar a nossa atenção, pois a doutrina é exatamente isso, né? Principalmente para o povo de Deus. E o que nos chama a atenção é que Jesus foi bem específico, né? Mas vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta ele fez para os seus discípulos, aqueles que seguiam a Jesus. Eu acho que tem aqui muita gente que segue a Jesus, não tem? Irmãos, então comece aí a adentrar na mensagem, né? Adentrar a fundo na doutrina. Verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Os discípulos, irmãos, receberam uma pergunta direta,
do mestre, na verdade, outra pergunta, né? Porque no verso 13 ele já tinha perguntado, no verso 14 eles responderam a pergunta, e no verso 15 Jesus pergunta novamente: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí, irmãos, nós temos aqui, né, no verso 16, né? A pergunta é no verso 15, no verso 16, respondendo quem? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso aqui é impactante, porque todos nós, acredito, né, pelo menos a maioria, aqueles que já têm um pouco mais tempo de fé e já têm aprendido um pouco mais, mas nós sabemos que Pedro, né, é aquele discípulo, né, vamos dizer assim, mais rígido, aquele discípulo, né, mais fechadão, mas Pedro, ele também buscou da sua forma conhecer mais a Deus. Uma característica que eu gosto muito de Pedro é porque ele foi muito proativo, né? Mesmo que muitas vezes ele passasse do ponto, mas era um homem muito disponível, muito disposto a estar ali aos pés do Senhor, mesmo, né, irmãos, ele tendo negado Pedro tendo negado a Cristo, né, a Jesus, mas fez grande parte da vida ali, irmãos, tanto é que hoje nós aprendemos muito com esse homem, né, são muitas características que batem muito com a igreja, né, a vida de Pedro bate muito com a igreja atual, e nós vamos nos aperfeiçoando, né, para a glória de Deus, vendo o exemplo também desse homem, assim como tantos outros homens e mulheres de Deus. Verso 16, né, ele respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nos chama a atenção, irmãos, porque eles estavam, como falei agora há pouco, em um ambiente espiritualmente sobrecarregado, em um ambiente onde ali havia adoração a no mínimo 3 deuses pagãos, e Pedro, irmãos, ele, depois da pergunta, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, eu creio que tu não és João Batista, não és Elias, não é Jeremias, nem outro profeta, eu creio que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E aqui, irmãos, nós temos essa revelação, né, que é do Pai, é de Deus, irmãos, pois o próprio Jesus afirma isso no verso 17, ele fala: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou seja, feliz tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, se qualquer um de nós estivéssemos na pele de Pedro aqui e receber um elogio desse de Jesus, é algo assim que nós não conseguimos mensurar tamanha alegria, né? Você está entre vários discípulos, outros até mais chegados do que o próprio Pedro, mais chegados de Jesus, outros ali até com mais tempo, outros ali até mais tranquilos, já que Pedro era mais agitado e poderia, de certa forma, chamar a atenção negativamente da parte do mestre, mas não. Ele fala, é revelado ao seu coração, ao seu ser, que aquele homem, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas,
Porque não foi carne e sangue, não foi conhecimento humano, não foram livros, não foi história, não foi invenção, irmãos, não foi ali sabedoria humana, mas foi revelado a Pedro. Irmãos, aqueles homens, todos eles criam que Jesus era o Cristo. Mas o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? O que é que nós aprendemos com Simão, filho de Jonas? O que é que nós aprendemos com ele? Que Jesus, quando ele pergunta, ele quer ouvir. E ele quer ouvir a gente dizer que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Salvador, ele é o Senhor das nossas vidas, irmãos. Hoje, trazendo para a nossa vida hoje, irmãos, talvez nós estamos muito calados, que nem os outros discípulos. Talvez nós, e eu acredito que todos nós possamos sim falar um pouco mais que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Irmãos, não foi carne nem sangue, não foi nada humano que revelou a Pedro, né? A Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, não foi nada humano, foi o próprio Deus. Olha, no coração dele foi colocado que aquele homem, sim, era o Messias, o Filho do Deus vivo. É impressionante, irmãos, porque nós temos muitos mais motivos para entender que Jesus, sim, é o Filho do Deus vivo, né? E eu sei que a amada igreja, para a glória de Deus, entende isso, mas sabe o que é que me chamou a atenção, irmãos? E isso, né, primeiramente para mim, já que estou ministrando, e também para todos nós, de alguma maneira, nós temos, irmãos, que proclamar na nossa vida, seja falando mesmo, seja com a nossa vida, com as nossas atitudes e emoções, que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador de nossas vidas. Só que não para por aí, irmãos. É interessante que sabemos aqui que não foi carne e sangue que revelaram a Pedro, muito menos a nós. Tudo bem que existe a Escritura para nos revelar quem é Jesus, e aí é que é o ponto central, porque a Escritura não foi carne nem sangue que revelou este livro. A inspiração, né, do Espírito moveu homens, pessoas, a escreverem, irmãos, esta palavra, para nós entendermos que Jesus é o Cristo. E nós entendemos, pelo menos eu creio que todos aqui já entendem, para a glória de Deus, que Ele é o Filho do Deus vivo, Deus que nós servimos. E aqui vem o continuar, né, no verso 18, o diálogo continua, Pedro se apresenta, através de sua resposta, Jesus fala que ele é feliz, porque não foi carne nem sangue que revelaram, mas ao Pai, né, o Pai que está nos céus, que revelou a Pedro. E aqui o verso 18, né, muito conhecido, ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, é interessante porque nós sabemos que Jesus,
Ele é a pedra, ele é a rocha, não é verdade? O próprio Pedro, ele testifica isso. Por favor, Arthur, 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 6. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 6, o próprio Pedro, irmãos, testifica sobre Jesus, diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Pedro testifica de Jesus que ele é a pedra, que ele é a rocha. E aí, irmãos, é interessante nós entendermos porque Jesus é a rocha, né? É a pedra angular. Nesse momento, do verso 17 para o 18, acontece uma transição de nome, irmãos. Porque se você vê, né, pelo menos nessa versão, tem assim, ó, no verso 17 do nosso texto base, né? Mateus 16, 17. Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas. No verso 18, ele continua dizendo, né? Jesus, também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, irmãos, Jesus testifica o nome Pedro a este homem. Pedro, irmãos, significa fragmento de pedra. Ora, Jesus é a pedra angular. Pedro é um fragmento da pedra angular. Eu acho que você já pegou aí. Se Pedro é um fragmento pelo seu nome, Pedro, né? Fragmento de pedra. Então, eu e você também somos fragmentos da pedra angular. E aí, irmãos, que privilégio é esse? Servir a um Deus que nos concede no Espírito o fragmento do seu ser, da sua vida, o seu Espírito em nós. Agora, irmãos, nós, espiritualmente falando, somos Pedro, fragmentos da pedra angular. Então, irmãos, quando a igreja está reunida, nós somos fragmentos da pedra angular. O interessante, irmãos, é porque, infelizmente, os fragmentos, né, as igrejas, de um modo geral falando, elas têm se dividido, elas têm se afastado, e aí esses fragmentos que deveriam estar unidos, fortalecendo, né, o reino dos céus, infelizmente, estão, né, trazendo muitas situações ao reino do nosso Senhor. Mas eu e você que entendemos que somos fragmentos dessa rocha, né? Fragmentos da pedra angular. Nós vamos fazer por onde, irmãos? Nós vamos fazer por onde continuar a caminhada cristã de maneira saudável, continuar a fazer a obra do Senhor de maneira saudável, porque eu não quero, irmãos, e tenho certeza que você não, sendo um fragmento da rocha, que é Jesus,
eu tenho certeza que você não quer desonrar esse privilégio que eu e você temos. Você lembra que esse homem, né, ele negou Jesus. E Jesus orientou a ele. Mais na frente, Jesus perdoou esse homem. Mais na frente, esse homem foi tremendamente usado por Deus. É a mesma história de todos nós, como fragmentos da rocha. Nós, irmãos, muitas vezes traímos Jesus, mas Ele é tão maravilhoso que nos perdoa e faz com que nós possamos trilhar uma história maravilhosa para a honra e para a glória do Senhor. Jesus fala, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, naquele momento Jesus já começa a preparação da sua igreja, né, da sua futura igreja. O verbo edificar, irmãos, ele tem o sentido de induzir a virtude pelos bons exemplos. O que foi que nós vimos no início da mensagem? Jesus leva os seus discípulos a um lugar que era um centro pagão, talvez o maior do Israel antigo. Naquele lugar de adoração pagã, naquele lugar onde as pessoas eram incrédulas, Jesus queria ver a fé dos discípulos. Vamos trazer para nós hoje. Nós, irmãos, vamos a muitos lugares com Jesus, porque Ele está em nós. Agora, como que é as nossas atitudes como igreja? Pois Jesus estava ali edificando a sua igreja, estava ali dando exemplo para a sua futura igreja, estava ali preparando a sua futura igreja. Nós levamos, irmãos, muito acima da Igreja Evangélica Sem Fronteiras que congregamos, muito acima o nome de Jesus. É esse nome que nós levamos acima do nome da igreja, da placa, muito mais. E todas as igrejas, todos os povos, línguas e nações, irmãos, um dia se curvarão a esse Deus soberano, todos. Agora, tem pessoas, irmãos, que não estão dando crédito à pregação do Evangelho, não estão dando crédito às pessoas, né, que se intitulam e que servem ao Senhor, ou pelo menos deveriam servir de maneira honesta e adequada. Jesus, ele continua, né, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus prepara a sua igreja porque, irmãos, muitas coisas aconteceriam e acontecem até hoje, quando nós somos fragmentos da rocha, quando nós estamos edificados na rocha, as portas, as forças do inferno não vão nos afastar do Senhor, irmãos. Não podem nos afastar do Senhor. Agora, o que acontece muito, queridos e amados irmãos, é que muitas vezes, né, o próprio povo de Deus dá brechas, dá armas ao inimigo, tira a sua armadura espiritual, e aí quer lutar, irmãos, contra as artimanhas de Satanás, totalmente desprotegido. Meus queridos e amados irmãos, uma orientação que eu posso dar para você de todo o meu coração, é que você procure, eu também, nunca deixar de congregar.
Nós vemos, irmãos, dia após dia, pessoas que deixam de congregar. Às vezes demora 2, 3, 4 anos. A pessoa fica ali, sabe, tem uma vida boa, tal. Mas tem hora que desmorona, irmãos. Tem uma hora que a fé, ela acaba de tal maneira que aí os problemas vêm. Então pelo menos uma dica, né, vamos dizer assim, que eu posso lhe dar nessa noite, de todo o meu coração: não deixe de congregar como é o costume de muitos. Congregue, se fortaleça no Senhor, lembre-se que você é fragmento, eu e você somos só fragmento da rocha. Para nós estarmos fortalecidos, nós temos que estar juntos. Juntos. Ah, irmão, mas Jesus fala comigo lá em casa. Com certeza. Jesus fala comigo lá no trabalho, na faculdade. Com certeza. Mas não há, irmãos, lugar melhor para se fortalecer do que na igreja. É aqui que você vai estar perto do outro fragmento de rocha, né? E vai ser alimentado da fonte da água da vida, né? Que flui ali do trono de Deus. Então, irmãos, esse momento é totalmente especial. Totalmente especial. Verso 19, ou deixa eu ver aqui antes. No 18 ainda, né, é interessante, irmãos, é importante saber que muitos judeus ali acreditavam que as portas do inferno se encontravam naquele lugar, em Cesareia de Filipe, pois ali, né, como falamos, era um local de adoração pagã, irmãos, e existia, né, pesquisando, eu vi que existia uma gruta, que naquela época ali era considerada a entrada do mundo das trevas. Aí você pega assim Jesus e vai no ponto central, irmãos. Jesus fala o que tem que falar naquele lugar. Ele fala, olha, no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, eu fico imaginando Jesus mostrando, ó, o lugar ali que era considerado entrada do mundo das trevas. Eu fico imaginando, né, irmãos, a cena, os discípulos, e principalmente aqui ele falando para Pedro, ó, as portas do inferno, irmãos, aquele lugar, aquelas pessoas consideravam aquele lugar ali a entrada do mundo das trevas, e Jesus vai no ponto, olha Pedro, olha meus discípulos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E aí, irmãos, aquele homem, ele é instruído, aqueles homens são instruídos, são devidamente instruídos pelo Senhor da maneira especial que só Jesus conseguia. Por isso essa área, né, não era frequentada pelos judeus, irmãos, até os próprios, né, eles não tinham ali vontade de passar por aquele lugar devido ali à adoração pagã. O Deus, né, entre aspas, o Deus falso Pan, por sua vez, era o guardião dessa entrada, dessa gruta, né? Essa enorme gruta, eram oferecidos todos os sacrifícios. Então o ambiente ali, irmãos, ele tinha um peso espiritual, mas Jesus vai lá, Pedro tem a revelação que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e um lugar, irmãos, que era para ter a adoração ali, a no mínimo 3 deuses falsos, a adoração ali foi para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Já estamos indo para o final.
E eu chego, né, irmãos, aqui na parte que eu também dei como tema, no verso 19. Ele continua falando, né, com Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro aqui, irmãos, ele tem um momento muito especial com Jesus. Ele recebe o elogio, né? Seu nome ali é, de certa forma, né, trocado. Jesus já não fala Simão Bar-Jonas, mas sim Pedro, que nós aprendemos que significa fragmento de rocha. E ainda mais, Jesus presenteia, irmãos, esse homem: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Pedro, os discípulos têm esse privilégio. Eles recebem essas chaves do reino, né, dos céus, ou seja, Jesus já estava ali, colocando o início da sua igreja em movimento. E aí é chegado até nós, né, irmãos, a palavra. Nós temos essa revelação diante de nós. Receba, irmãos, olha, dar-te-ei a chave dos reinos dos céus, é sua. Eu não estou aqui para, de maneira nenhuma, te dar a chave de um carro, a chave de uma casa. Eu peço que Deus te abençoe. Se é o teu anseio, se você está necessitando, trabalhe, Deus na hora certa vai te dar a chave material. Mas nessa noite eu quero falar da chave espiritual do reino dos céus, que eu e você temos, irmãos, e aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Irmãos, esses homens estavam ali naquele lugar que nós aprendemos aqui, que era talvez o maior centro pagão do Israel antigo. Eles tinham ali que ligar, né? O que eles ligassem na terra seria ligado no céu. O interessante, irmãos, é que essa chave do reino dos céus também serve para desligar. Chave realmente não serve, né? Nós vemos ali uma chave geral de energia, nós ligamos e desligamos. Nós podemos entender aqui, irmãos, que quando é hora de ligar algo na terra, nós ligamos. Quando é hora de desligar, nós desligamos. Sabe em que sentido? Quando as portas do inferno querem prevalecer, está na hora de desligar essas asinhas, né, dos infernos contra as nossas vidas. Está na hora de nós repreendermos, em nome de Jesus, as artimanhas de Satanás sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Do mesmo jeito que você pode ligar, você pode desligar, irmãos. O inimigo, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você é a igreja, eu e você somos fragmentos de rocha. Nós, irmãos, podemos sim, temos as chaves do reino dos céus. Podemos ligar, podemos desligar. Nós temos essa autoridade dada por Jesus na palavra. Nós temos essa autoridade. Então não deixe o inimigo fazer ciranda na sua vida, na vida da sua família. E muitos ataques vêm, irmãos. Os ataques vêm principalmente naqueles que estão mais fracos, principalmente aqueles que estão distantes do Senhor. Os ataques vêm fortes. Se já vem na gente que está na igreja, frequentando bem direitinho, aprendendo bem direitinho, você imagina aquele que está mais fraco na fé. É nessa hora que a chave que eu e você temos, a autoridade que eu e você temos, é a hora que nós vamos utilizá-la, irmãos. A chave é a autoridade de nós também levarmos, né, a palavra do Senhor. Deus, Ele nos usa para ajudar as pessoas a encontrar o caminho, irmãos. O exemplo da chave de energia
É maravilhoso, porque se a chave está desligada e nós ligamos, nós acendemos a luz para as pessoas verem, é o que nós devemos fazer, não é verdade, irmãos? Para que as pessoas conheçam ao Deus verdadeiro. Para quase encerrar, o verso 20, diz assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Interessante, né, irmãos? Porque olha como Jesus, ele é criterioso nos seus ensinamentos. Tinha lugares que Jesus falava: vai e conta o que aconteceu contigo. E tinha momentos que Jesus falava isso daqui, advertia, viu? No caso aqui, né, advertia os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aquele lugar era incrédulo, como nós aprendemos. O ensinamento de Jesus era para os seus discípulos, irmãos. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que o ensinamento é para mim e para você, que é discípulo. Que no nosso coração esteja, irmãos, o que Pedro falou, né? Esse texto é conhecido também como a confissão de Pedro. Essa confissão de Pedro, que ele entende que aquele homem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, irmãos. O mesmo Deus que nós servimos. E Jesus, ele ensina, né, isso, irmãos, pede para que, nesse momento, ele é específico aos seus discípulos. Jesus se revela, irmãos, dentro desse local, né, ali, como Cristo, o Messias, através da confissão de Pedro. Essa confissão, irmãos, foi como o próprio Cristo, né, disse, revelado pelo próprio Deus, que dentro desse enorme centro pagão, exaltou o seu Filho, para que o mundo pudesse perceber que só existe uma forma de salvação, se achegando, né, ao Filho de Deus, e nos alicerçando na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós já cremos nisso, irmãos, mas os ensinos são muitos, somente nessa passagem, que nós possamos levar para a nossa vida essa mensagem, né? Esse nome, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê? Porque isso, irmãos, vai determinar onde nós passaremos a nossa eternidade. A esposa do Billy Graham, Ruth Bell Graham, certa feita, ela falou a seguinte frase, escute: quem você diz que Cristo é? O Filho de Deus? Apenas um homem bom? Sua resposta determinará a forma como você vive e onde passará a eternidade. E é a mais pura verdade, irmãos. A forma que nós, né, apresentamos a Jesus, a forma que nós somos servos de Jesus, tudo isso determinará como nós vivemos e onde, né, nós passaremos a nossa eternidade. Eu tenho certeza que todos nós queremos sim a cada dia estar dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. E lembre-se que eu e você somos fragmentos da rocha eterna que é o Senhor. Então que nós possamos a cada dia estar cada vez mais na presença do Senhor, buscando mais do Senhor, da força do seu poder, e cada vez mais exaltando, glorificando e bendizendo ao Senhor.
Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Flávio.